Já voltamos à análise de Afonso Moura aqui no Now à meia-noite, mas antes a estreia de Bad Bunny em Portugal e que juntou mais de 120 mil pessoas no Estádio da Luz, que durante 2 dias dançaram e cantaram ao som dos ritmos latinos do cantor porto-riquenho. O artista vai agora dar 10 concertos em Madrid. Benito, mais conhecido por Bad Bunny, lotou o Estádio da Luz durante 2 noites. Entre grandes êxitos, muita dança e pirotecnia à mistura, houve ainda tempo para mensagens de paz e amor e discursos carregados de emoção. De Porto Rico à América Latina, o cantor porto-riquenho não deixou de ter referências a Portugal nos concertos, desde de brincadeiras do sapo concho, mascote oficial da digressão, com símbolos tradicionais portugueses, até à interpretação de Lisboa, Menina e Moça, no primeiro dia. Já no segundo dia, Bad Bunny decidiu surpreender os fãs com a música A Casinha, dos chutos e pontapés. Um ótimo espetáculo. Isto é uma grande encenação, ou seja, isto é um super espetáculo de estádio, não é? E que tem vários pontos. Há a casita e há o palco principal, portanto isto consegue-se fazer aqui um 360. Incrível, tudo aquilo que nós esperávamos e mais, foi mesmo o melhor concerto da minha vida. Adoramos. Correspondeu às vossas expectativas? Superou, foi magnífico. Vieram de onde? De Porto. Matosinhos. Ótimo, mesmo ótimo. Viermos de França de propósito para ver este concerto. Foi ótimo, do melhor. Foi um concerto fantástico em que acho que fica... Claro que estamos a falar de um fenómeno geracional, porque temos pessoas de todas as idades, e também é a prova de que a música latina e o reggaeton já não são só para um nicho, mas para qualquer pessoa. Estava toda a gente a dançar, estava toda a gente a cantar. Um grande artista não é um artista só naquela década, há de ser um grande artista nas décadas futuras e por isso acaba por ultrapassar gerações. E isso é muito engraçado, nós vimos pessoas de várias idades. Espetacular, o concerto foi muito bom, muita gente, muita boa energia. Nós somos do Porto, viemos do Porto e estamos muito contentes por estar aqui na capital. Dani, we love you! Eu toquei-lhe na mão. E como foi? Foi incrível, a mão suada, a mão toda suada. Depois de 2 noites escutadas no Estádio da Luz, é a altura de voar até Espanha. São 10 os concertos que Bad Bunny vai dar no Estádio Riad Air Metropolitano, em Madrid. Normal, yo sé que a veces te amo, pero qué rico cuando chingamos. Autêntico fenómeno Bad Bunny. Agora aqui também análise hoje com a Ágata Rodrigues, apresentadora da CMTV. Ágata, boa noite e obrigado por estares aqui no Now. Tu foste uma das... Gosto também de estar contigo aqui no Now. Tu foste uma das 120 mil pessoas a ver o Bad Bunny ao vivo. Como é que foi estar ali presente? Olha, foi incrível, eu sou fã de Bad Bunny, portanto, logo quando o ano passado ele lançou esta World Tour, obviamente que era a minha ideia estar no concerto, mas o que eu achei super interessante ontem foi ver não só a questão geracional, que também se falava nesta reportagem, mas também a quantidade de estrangeiros que veio a Portugal para ver o concerto. Não estava à espera e sinceramente depois refleti sobre isso e acho que o Bad Bunny no fundo é eu acho que espelha aquilo que é a geração globalizada de hoje, não é? Portanto, hoje existe uma geração que é do mundo, que portanto, não se fixa num sítio específico. Estive muito divertida no concerto. Sim, eu adorei, aliás, estes vídeos que partilhei no Instagram e que tive a oportunidade de estar assim numa zona muito, muito próxima, foi muito impactante e lá está, foi um concerto onde o Bad Bunny passa mensagens, portanto não é só as
músicas que muitas delas até não dizem grande coisa, mas ele fez questão de marcar uma geração e de vincar muito bem aquilo que quer dizer. E o que ele quer dizer é que a música é liberdade e, obviamente, marca aqui também, tem um pouco de discurso político, eu acho que podemos ir por aí também, mas marca acima de tudo uma geração globalizada, não é? Em que, no fundo, ele veio de Puerto Rico, aliás, ele repetiu Puerto Rico variadíssimas vezes no concerto, não é? Portanto, aí bem se vê o orgulho que tem e o que ele quer é mesmo levar o seu país enfim, por aí fora. Por aí fora, é? sim, e durante muitos anos dizia-se que um artista latino dificilmente dominaria o mundo e, de facto, temos um artista latino de Porto Rico que está no topo de todas as plataformas, como o Spotify, com estes concertos todos esgotados. Agora vão ser 10 em Madrid, todos eles esgotados. Ainda assim, apesar disso, eu creio que estes concertos no Estádio da Luz acabaram por ficar marcados por muita euforia, como estamos também a ver nestas imagens. Sentes que Lisboa entrou mesmo para o mapa das grandes digressões mundiais? Sem dúvida, eu acho que foi muito importante Portugal estar nesta, ou ter sido em conta nesta digressão mundial e obviamente que, vamos ver, existe uma primeira data lançada que esgota rapidamente, portanto aí se percebe o fenómeno e rapidamente se abre uma nova data e eu estou crente que se abrisse uma terceira data que haveria também muita gente a querer vir. Depois existe outra questão, estamos a ver que ele vai fazer 10 concertos em Madrid. Obviamente que Madrid, sendo uma cidade que também tem obviamente muitos latinos, naturalmente, que tem também muito público, mas tenho a certeza que muitos desses estrangeiros que eu falava há pouco, que vieram a Portugal também porque é um país convidativo. Porque conseguiram passagens facilmente para Portugal e porque nós também oferecíamos essas condições. Muito se fala do impacto económico e turístico destes concertos, não é? A trazer muita gente para Portugal, portanto há também esse retorno para o país. Que é assim que deve ser, não é? Eu acho que nós devemos estar preparados para isso e estamos. Eu acho que se percebeu, pelo menos ontem a experiência que tive foi muito tranquila a nível de logística, mesmo as autoridades estiveram sempre à altura do acontecimento, eu acho, porque obviamente foi uma zona, é uma zona residencial junto ao Estádio da Luz, não é? Não esquecer essa parte e portanto havia aqui muitas condicionantes, mas mesmo assim tudo aconteceu sem grandes problemas e, portanto, acho que é de enaltecer isso. E estava também a comparar, na altura que veio Taylor Swift, que também foi um marco. Sim. Eu acho que foi, assim, um grande boom para Portugal, o facto dela ter considerado o país para vir fazer o seu concerto. E comparando, é engraçado e volta a sublinhar esta questão que foi o que mais me chamou a atenção, que não tínhamos um público, tínhamos mais portugueses do que estrangeiros, ao contrário de Bad Bunny. E agora notas essa diferença? Sim, notei. E notas também a diferença geracional dentro do estádio? Todas as idades? Sem dúvida, em Taylor Swift posso comparar, obviamente, que havia público muito mais jovem, muito mais direcionado. Se havia alguns adultos, era para acompanhar os mais jovens e aqui posso-vos dizer que as pessoas que estavam ao meu lado no concerto tinham seguramente acima dos 70 anos. Achei incrível um casal com mais de 70 anos ali, porque efetivamente gostavam da música latina. Há músicas que ele, enfim, passa uma mensagem mais específica, há outras que simplesmente é mais de festa e achei impressionante as pessoas estarem ali à vontade a curtir, como, lá está, marca uma geração global e marca também muito esta questão de, hoje em dia, o que é uma pessoa de 70 anos? É só idade, não é? Na realidade, temos a possibilidade de experienciar coisas que gostamos e não só a propósito da idade. Claro. E qual foi o momento em que tu percebeste, ok, isto vai ser uma noite especial? Houve assim algum momento que mais tivesse marcado? Bem, sem dúvida que a entrada, quando entrei no estádio e percebi, bem, uau, está aqui mesmo, isto está completamente cheio.
Não é que não estivesse à espera, mas acho que o impacto visual, sem dúvida, que me deixou a pensar, isto está completamente cheio, o que é que isto quer dizer, quem é esta pessoa, não é? Ia com alguma expectativa de perceber, acima de tudo, de que forma é que ele ia falar connosco, e portanto ele teve o cuidado de ter esta abordagem a Portugal, de, por exemplo, fazer uns vídeos com 2 jovens portugueses para que todos percebessem, não é? E explicar o porquê que estava ali. Portanto, obviamente que houve esse cuidado e gostei das mensagens que ele foi deixando ao longo do concerto. Portanto, depois das músicas, ele ia fazendo aqui uma interação com o público, onde explicava a importância de vivermos o momento, vivermos o presente, de sermos livres, e obviamente que me remete para a tal questão política, não é? O facto de ele, no caso, não fazer, por exemplo, concertos nos Estados Unidos, não é? Que é o sítio onde ele mora, e portanto não me admirava nada que houvesse muitos americanos que o quisessem ver e fizessem viagens para a Europa para o conseguir ver. E isso é impressionante. E de facto vêm ainda muitos concertos, já houve os concertos em Barcelona, estes 2 em Lisboa, agora vai haver 10 em Madrid. Depois desta experiência que tiveste ontem, percebes porque é que Madrid vai receber 10 concertos, 10, e vão estar todos esgotados? Não, percebo perfeitamente e deixa-me dizer-te que em Madrid estamos a falar de uma capital europeia que tem muitas pessoas sul-americanas que por lá vivem e que escolhem Espanha para viver, até pela questão da língua, obviamente. E, portanto, percebo que, no fundo, ele pode estar em casa, não é? Porque está a falar para os latinos e há uma grande comunidade de sul-americanos por lá, e, portanto, percebo que é um marco geracional, portanto, ele é um ícone desta geração e, acima de tudo, da geração que imigra, não é? Portanto, ele é um imigrante. E acho que as pessoas admiram isso nele, admiram o quão longe ele conseguiu chegar e admiram o facto de ele, de uma forma respeitosa, mas um bocadinho, talvez, diria eu, como é que é dizer? Deixa-me encontrar a palavra, ousada. Sim. De uma forma ousada, ele acaba por responder a críticas do próprio país onde ele está a emigrar. Ousada é até sensual, se assim posso dizer, não é? Exatamente, até sensual a forma como ele responde, não é? A essas críticas, e no fundo eu acho que as pessoas acabam por ver a forma como ele lida e diz, se ele conseguiu, também vou conseguir, não é? E portanto acho que é esse o espírito, é por isso que ele esgota 10 datas. É impressionante. Sim, e depois vai continuar, vai ao Reino Unido, vai à França, vai à Suécia, acaba acho que é na Polónia. Tem-se falado de facto muito desta questão emocional do Bad Bunny nas redes sociais e não só. Tu sentiste de facto isso ao vivo? Sim, senti, sem dúvida. Ele quando entra em palco, fica ali uns minutos a olhar para toda a gente e a absorver. E portanto eu percebi, porque o sigo... Olha este momento. Exato. Exatamente, este em que ele para e absorve. Porque percebe que existe ali 120 mil pessoas, não é? A olhar para ele. E ele é uma pessoa que percebe onde está e de onde veio. Constantemente ele passa essa mensagem no concerto, que veio de Porto Rico. Lá está, eu nunca ouvi nenhum outro cantor a repetir tanto o nome do seu país durante o concerto. Não é só nas músicas, não é só nas letras das músicas, mas também no facto de dizer, ele fez questão de sublinhar que trouxe músicos de Porto Rico, trouxe bailarinos de Porto Rico, e portanto existe aqui um grande orgulho, existe aqui um objetivo claro em dizer we made it, nós conseguimos. E, portanto, sabemos que também nos Estados Unidos uma das línguas mais faladas é o espanhol. Sim. E, portanto, obviamente que tudo isto tem um significado completamente diferente por causa disso, não é? E, portanto, volto a dizer, é impressionante a mensagem que ele deixa, é uma mensagem clara, é uma mensagem que marca uma geração
e é uma mensagem que toca no coração de todos os imigrantes. É impossível não tocar. Ele, de facto, traz a cultura dele com ele para estes concertos além de fronteiras. Isto, de facto, é um concerto também com uma grande componente cinematográfica e visual. Não sei se também tinhas aquela câmara ao pescoço a fazer luzinhas. Sim. Este espetáculo não tinha, assim, como é que arranjaram isso? Mas eu pelo menos a mim deram-me à entrada. Pronto. Pois. Mas este espetáculo também correspondeu às tuas expectativas desse ponto de vista? Sim, com as luzes, o fogo de artifício, todo esse espetáculo. Sem dúvida. O concerto acho que estava muito bem dividido. Para quem eu vi nas redes sociais no primeiro dia, há sempre aquele impacto, como é que vai ser? E as pessoas que vão no segundo dia querem absorver e saber. E houve até algumas pessoas no digital que chegaram a criticar, mas isso são experiências que se têm e obviamente é legítimo. Gostos não se discutem. Exato, gostos não se discutem. A questão aqui é, ele dividiu muito bem o concerto. Ele tinha um palco principal, onde ele começa a cantar as músicas do último álbum, não é? Do Debí Tirar Mais Fotos. Depois acaba por sair do palco principal e vai para a zona da casita, que é uma casa literalmente típica de Porto Rico, porto-ricanha, onde ele tem ali, lá está, onde toca músicas mais ousadas, mais sensuais, com uma mensagem um bocadinho daquilo que é a noite de Porto Rico, os bares de Porto Rico, não é? Portanto, ele transporta-nos para o centro de Porto Rico e para a zona dos bares, e acaba por explicar um bocadinho, ou seja, para a pessoa ter uma vivência mais próxima daquilo que é a verdadeira vivência da noite porto-ricanha. E depois regressa ao palco principal com outras músicas. E, portanto, acho que estava muito bem dividido esses dois palcos. Havia uma grande expectativa. Há aqui a distância entre os dois palcos, não é? Exatamente, havia uma grande expectativa desta zona da casita que ficou muito famosa depois dele a ter instalado no Super Bowl, portanto, não é? Também houve esse visionamento e ele assim fez. O espetáculo também estava muito bem preparado naqueles intervalos em que o Bad Bunny tinha que ir de um palco para o outro, não é? Sim, para que as pessoas não perdessem o ritmo. Eu sinceramente não senti momentos mortos. Houve também algumas críticas nesse sentido. Nesse sentido, pelo menos das pessoas do primeiro dia. No segundo dia eu não senti nada disso. Senti que o espetáculo estava muito bem desenhado. Houve um espetáculo de dança fantástico, com bailarinos no palco, que encheram o palco e que dançaram salsa, portanto a dança típica, e dançaram-na lindamente. Eu sou fã do estilo e, portanto, fiquei a admirar. Houve também momentos em que ele faz esta espécie de suspense e depois acaba por dizer que há uma música mega especial que só vai tocar naquela noite e que não vai tocar nos outros concertos. Portanto, ele teve esse cuidado e foi uma música fantástica, portanto, uma das minhas favoritas. Fiquei feliz por isso. E, portanto, trouxe um outro artista também para tocar com ele. E depois teve este momento que vocês já mostraram aqui na antena do Now, em que há uma pessoa que toca os acordes da minha casinha, não é? Dos chutes e pontapés. E, portanto, no início eu comecei a ouvir assim, espera aí, eu não estava à espera, não é? Assim, pois é, nossa música e tal. E depois começa toda a gente a cantar. Sim, as pessoas vibraram com isso. E, portanto, acho que foi incrível. Houve fogo de artifício, houve dança, houve mensagens emotivas. Ele também passa mensagens emotivas. Portanto, para mim foi um espetáculo completo. Esteve, sem dúvida, de acordo com as minhas expectativas. Sem dúvida que voltaria. E, portanto, foi incrível ver este momento em que ele chama Portugal ao palco, no fundo, não é? Sem dúvida. Ágata, é assim também que nos despedimos com esta música. Obrigado pela tua presença no Now. Boa noite. Obrigada eu. Até à Rodrigo. próxima. Foi Obrigado. Um gosto. Obrigada.